Olá, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa madrugada. Seja lá o momento que esteja aqui conosco para mais um momento de Elementos de Máquinas. E hoje avançamos com elementos de transmissão. Hoje começando engrenagem cilíndrica de dentes retos. Bom, vou explicar como é que a gente vai trabalhar. Espera aí. A gente vai se guiar por algumas questões, tá? Eu vou dizer a pergunta, né, e a gente vai desenvolver um raciocínio em cima daquelas perguntas, como se tu estivesse me perguntando. Então, essas questões, elas estão primeiro divididas em 3 níveis de complexidade do pensamento, digamos assim, tá? O mais simples é lembrar, o segundo é entender e o terceiro é aplicar, tá? No nível de lembrar, que vai ser o primeiro, são informações que tu tem que saber aquilo e exatamente aquilo, e dificilmente vai mudar até palavras, porque é aquilo e aquilo. Assim como o meu nome e o teu nome. O nome é esse e deu. Então, o elemento de máquina também vai ter ali o nome dele e é esse. Qual formato? Bom, qual formato geral, né? Porque aí começa a ter variações entre os elementos, mas enfim, qual o formato geral para poder diferenciar primeiramente entre os elementos. Qual o material, de que material esse elemento é feito? Para também poder distinguir de acordo com o material. Qual acabamento? Tá? Visual, o que eu enxergo, como é que ele é, porque não basta falar do material, pode ter uma pintura em cima do material, o acabamento já muda e eu não enxergo diretamente o material. Então, qual o acabamento? Tanto visível quanto tátil. Qual o tamanho desse elemento de máquina? Obviamente, tem muitas variações, mas dando uma ideia até dessas variações. O segundo nível, tá? O segundo nível do entender, então vai ser basicamente perguntar por que em todos aqueles do lembrar. Por que tem esse nome? Por que tem esse formato? Por que é feito nesse material? Por que tem esse acabamento? Por que tem esse tamanho? Tá? A gente vai construir o entendimento em cima dessas questões. E aplicar. Bom, tá, entendi aí, porquês. Agora esse elemento de máquina ele vai onde? 3 maneiras de ver a aplicação. Primeira, esse elemento se encaixa onde? Esse elemento tem onde? É uma relação que a gente chama micro ao macro. Eu vou pegar o elemento de máquina e mostrar onde é que tem ele. A gente vai traçar também algumas relações do macro ao micro, que é o quê? Pegar alguma coisa do mundo, seja uma máquina, uma situação, um evento, e, bom, nisso, o que tem desse elemento de máquina? Uma relação do macro ao micro. E a terceira relação é, diante de uma necessidade, de uma necessidade de uso, especificar um modelo comercial no catálogo, como vocês sabem que a gente já faz. Então, essa aqui é a sequência das nossas questões do primeiro nível, né? Qual o nome, formato, material, acabamento e tamanho. São 5 questões. Lembra desses 5. Nome, formato, material, acabamento e tamanho. Tá? 5. Vamos lá. Começando.
Bom, então, começando aqui com a estrutura das perguntas, né, no nosso material. Então, o nome desse elemento de máquina que a gente está trabalhando, já teve lá no título do slide, tá? No título da apresentação é engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? O formato, bom, temos uma imagem que nos dá uma ideia, né? O formato geral, tá? De uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Bom, de qual material é feito? Falando das aplicações gerais, né, e também da aplicação nas máquinas ferramenta que a gente tem na oficina, o nosso material de trabalho geral é o aço, tá? Bom, a essas alturas da carreira técnica, tu já sabe o que é um aço, né? Tu não chama mais de metal e não chama mais de ferro, tu já fala aço. Só que a gente precisa especificar um pouco mais. Qual aço? Tá? Então, lembrando, né, da faixa geral, né, do teor de carbono para aços abaixo de 0,6%. Em geral, tá? Não é regra fixa, os aços para as engrenagens vão estar situados entre 0,2% e 0,45% de carbono, tá? Depois a gente vai entender uns motivos. E, em geral, também a gente pode dizer que vão ser aplicados os aços temperáveis e cementáveis, tá? Como exemplo ali, também não são principais, né? O 4340, 8620, 4140 e 4340, todos saem. Então, a coisa já tomou outro corpo aqui, né? A gente já sabe o nome do elemento, engrenagem cilíndrica de dentes retos. O formato, bueno, tá aqui uma foto. Qual material? Geralmente aí aço sai 4340, 8620, 4140, 4340. Aí eu repeti o 4340, perdão. Tá. Bueno, qual acabamento? Tá? Visual. A gente pode falar primeiro da cor metálica, da cor do aço, né, que é esse meio cinza, meio prateadinho, né? Bom, visual na superfície dos dentes, tá? Aqui eu não coloquei em zoom. Vai ser uma superfície lisa, se a peça for nova, ou com as marcas de uso, tá? Falando do que pode ser percebido visualmente, tá? Na lateral, aqui ó, perdão, na lateral da engrenagem, tá? Não é a superfície de trabalho, né? A superfície de trabalho é a superfície dos dentes. Então, a lateral não requer um acabamento tão fino, às vezes ficam visíveis as marcas de fabricação em engrenagens que foram feitas com material com bloco fundido, às vezes até a textura da areia aqui fica visível porque não é a superfície de trabalho, não é tão importante, tá? Pode ter, que nem essa daqui, a identificação da peça, tá? Seja nome do fabricante, um código da peça, modelo, um módulo, quantidade de dentes, tá? Vai ter na lateral. Então essas são as informações do acabamento visual, tá? E quanto ao tato, bom, a superfície dos dentes, falando da peça nova, né, vai ser lisa, tá? Porque ela tem requisitos de trabalho bastante delicados, tá?
A lateral, como eu já falei, que não é a superfície de trabalho, então não tem grandes requisitos, né? Pode ser mais rugosa, não tem problema. O alojamento do eixo e o rasgo de chaveta também vão ter seus requisitos importantes, tá? Então, tudo que está aqui na tela são as nossas 5 questões. Não, aqui tem 4. Ó. Nome, formato, material, acabamento. Agora, a quinta é qual tamanho, tá? Bom, varia. Varia muito. Aqui a gente tem uma imagem de um relógio de pulso mecânico desmontado, certo? Então, por uma comparação de tamanho, tá? A gente pode concluir que essa engrenagem maior tem cerca de 1 centímetro de diâmetro. E repara que tem outras menores ainda. Tá? Então, bueno, para ter uma ideia de uma possibilidade de tamanho. Uma caixa de transmissão de navio. Tá? Aqui tem o nosso comparativo operário. Eu estimo que essa maior aqui deve ter uns 3 metros de diâmetro ou mais. Tá? Essa aqui não é de dentes retos, tá? É um outro tipo, mas aqui é só para a gente ter uma ideia dos tamanhos possíveis. Tá? Tão possíveis que, inclusive, nas aplicações de nanotecnologia, a gente vai ter também engrenagens. Aqui, ó, isso aqui é uma imagem feita com um microscópio eletrônico, tá? Repara na comparação, então, essa daqui, elas têm tamanho similar, 50 micrômetros. É pouco. 50 micro... Bah. 50 micro, isso... Deixa eu ver, ó. Mili... Quero ver em centésimos. Me perdi, peraí. Micro. 1, 2, 3, 4. Aqui 1 milímetro. Ah, é pequeno. Perdi. É muito pequeno. 50 micrômetros. Micro. Milímetro. Aqui. Micro é aqui, ó. Dá 5 centésimos, né? De milímetro. 5 centésimos de diâmetro. Aqui milímetro, aqui micrômetro. 50 micrômetros. A 5 centésimos a resolução de um paquímetro, né? De 5 centésimos. É imperceptível a olho nu, né? Que loucura, cara. Tá aí. Então, uma engrenagem. Certo. Bom, então, né, essa foi a quinta questão. Qual o tamanho? Deu para entender a diversidade, certo? Então vai ser dependendo da necessidade e do tamanho que se consiga fabricar. Tá? E ainda que não tenha necessidade, mas se consiga fabricar, por exemplo, de nanotecnologia, se cria a necessidade. Tá? É assim que funciona. Então, fazendo um exercício aqui agora para juntar essas informações. Eu vou colocar aqui então a imagem do elemento de máquina, vou dizer qual é o nome do elemento de máquina, do que a gente está estudando, e aí tu vai dizer, tá? Só para não ficar só perguntar o nome, tá? Então, qual é o nome? Vamos lá, eu preciso que tu responda, tá? Para o exercício dar certo.
Qual é o nome desse elemento de máquina? Bueno, não parece uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? O nome exatamente desse elemento de máquina não vem ao caso agora, tá? É uma polia, tá? O que é importante nesse momento é, se eu te pergunto, isso aqui, apontando lá, né? Esse elemento de máquina, ele é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos? Sim ou não? Não. É ao menos uma engrenagem? Não, também. Então, isso é o que é importante. Esse aqui é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos? Bueno, é uma engrenagem também? Né? Tá? Então, a primeira pergunta simples é isso, é identificar esse elemento é o que tem esse nome, sim ou não? Então, é. Então, esta figura que está aqui é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Então, aqui já está o nome e a imagem. Bom, do jeito que ela está aqui, poderia ser um pouco difícil de desenhar, né? Então, se por acaso tu está conversando, precisa explicar para alguém, tu pode fazer um desenho, tá? Por favor, o máximo possível de parecido com esse daqui. Tá? Depois a gente vai ver como que se desenha, tá? Para não cometerem certas atrocidades, por favor, se esforce nesse desenho, tá? Para dar uma ideia, então, para a pessoa do que tu está falando. Né? O que tu precisa? Eu preciso aquela pecinha. Não, pega e desenha. Tá? Então, qual o nome? Qual o formato? Tu já desenhou? Qual o material? Aços. De qual faixa? E com exemplo de quais? Não estou escutando. Qual o acabamento? Da superfície dos dentes, que é a superfície de trabalho, e da lateral, e do alojamento do eixo, e do rasgo de chaveta. Tô te cuidando, hein? E qual o tamanho? Qual o tamanho possível? Bueno, a gente viu ali exemplos de 50 micrômetros a 3 metros e tem outras mais, certo? Então, essas informações são o início, né, do nosso estudo de engrenagens, parte de elementos de transmissão. Grava bem essas informações, porque como elas são do nível lembrar, é isso que elas são isso, não tem muito o que discutir, tá? Porque a gente está pegando exemplos, poucos exemplos de cada elemento. Claro que tem outros tipos de engrenagens, depois a gente vai ver, mas por enquanto vamos focar nessas informações-chave. Na sequência, que vai ser o porquê, que é o do entender, por que tem esse nome, por que tem esse formato, por que é feito nesse material, por que tem esses acabamentos, por que tem esses tamanhos, aí o negócio vai ser maior, tá? Vai ser uma aula maiorzinha. E, bueno, o da aplicação vai ser médio para grande a aula, tá? Mas a próxima, que é o do entender, vai ser a maior. Certo? Muito obrigado, então. Recapitule aí as informações e me busque para tirar as suas dúvidas.